tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução? Ídolo colorado foi agredido pela polícia. Estreias no Beira-Rio. Fala pessoal, tudo bem? Muito bom dia chegando para trocar uma ideia com vocês. Vão pedindo, cara, falta menos de 400 para a gente bater 50 mil inscritos. Para ti pode não ser grande coisa, mas para mim é uma marca muito importante, então torna isso junto comigo nessa coisa importante aí, te inscreve no canal, não te custa nada. Mete aí o dedo no se inscrever e ajuda o canal a fortalecer. Também tu pode deixar o like no vídeo, que ajuda o YouTube reconhecer o conteúdo e entregar para mais colorados. Também tu pode te tornar membro a R$ 2,99. Tu viu a camisa linda do Inter que já vazou as imagens? Eu vou sortear ela. Mês que vem, porque ela vai ser lançada mês que vem, eu vou sortear ela aqui para os membros. Farei um sorteio, uma pequena live para sortear isso com vocês. Uma live só para membros. Vou marcar a data, vou avisar com antecedência. Dito isso, vamos falar um pouquinho de Inter, porque terçou e o Inter tem jogo na próxima quarta-feira, também conhecido como amanhã, pelo Campeonato Gaúcho. Bom, um jogo importante porque envolve várias coisas, mas antes disso eu quero falar de um assunto bem desagradável. Extremamente desagradável, porque o Perdigão, ele até fez uma nota no seu Instagram, o Perdigão no domingo, 18/1, ele foi ver um jogo entre São Josense e Operário, na Vila Capanema, tá? E ele foi agredido pela polícia. Quem conhece o Perdigão, e todos vocês conhecem, todos vocês acompanham as redes do Perdigão, o Perdigão é um cara solto, brincalhão e tudo. Ele não é um cara de tumulto, ele não é um cara de escândalos, de coisa. Ah, o Perdigão toma só cerveja. Quem não toma? Quem não toma? Qual o problema nisso? Mas o que se vê é o Perdigão saindo do estádio, não se vê absolutamente nada de gritaria, e ele apanhando covardemente de um policial militar. Covarde, o policial foi covarde. Vamos lá. Se ele tivesse resistindo a uma situação, sendo ostensivo contra o policial, mesmo assim, não era necessário o que foi feito. Mas logo que o policial dá a primeira paulada nele com um cacetete, ele continua caminhando, cara, sem falar nada. E o policial vem e agride de novo. E ele levanta as mãos, pede como se fosse pedindo para parar, e o policial vem e agride ele de novo com empurrões. Ele quase cai no chão. Depois disso, ele tá perto de um amigo, eu creio que o amigo tá no chão, deve ter apanhado também. E o policial, o Perdigão tá conversando com um policial que tá tranquilo, esse policial parece estar tranquilo conversando com o Perdigão, esse outro policial vem por trás dele e bate na mão dele, para derrubar o copo e tudo dele. Cara, de uma ignorância sem tamanho. Ignorante a pessoa que fez isso. Agredir, não um ex-jogador, agredir uma pessoa da forma covarde como ele agrediu, porque não houve nenhum tipo de reação. Ele poderia tranquilamente, se o Perdigão estava causando tumulto, prender o Perdigão. Imobilizar o Perdigão, botar algemas e levar para a delegacia, não agredir daquela forma covarde que ele teve. A gente espera que medidas sejam tomadas urgentemente. Esse cara não pode estar em convívio social, porque assim como foi o Perdigão, poderia ser tu, poderia ser eu, poderia ser o filho de alguém. Esse cara não tem condições emocionais para estar protegendo as pessoas. O que ele menos fez foi proteger. Ele agrediu covardemente, um covarde. O que ele fez é um absurdo sem tamanho. O Perdigão bota na nota, todos me conhecem, sabe que eu sou uma pessoa tranquila, benquista e que gosta de interagir com as pessoas. Naquele momento, me aproximei de um policial apenas para cumprimentá-lo, para parabenizar pelo serviço e desejar boa noite. Não sei se houve algum mal-entendido, mas de forma repentina, sem qualquer justificativa, ele veio em minha direção me agredindo com um cacetete. Em todo momento tentei apaziguar a situação, me afastando, demonstrando que não havia qualquer intenção de confronto. Não fui violento, não fui rude, não reagi à agressão. Ainda assim, a violência aconteceu de forma totalmente gratuita e injustificável. Covarde, faltou lhe botar. Tá? Absurdo. Isso tem que ser tomado medidas importantes, urgentes, e tem que ser noticiado isso. Porque o que aconteceu não pode acontecer. De jeito nenhum. Passando desse assunto desagradável, lamentável,
Vamos falar de Inter, que o Inter volta a campo agora no final de semana. Agora amanhã, quarta-feira. E é um jogo que antecede o Clássico Grenal, que antecede a estreia do Inter no Brasileiro. Então, o Inter não tem muito como fugir de usar 3 jogos seguidos os titulares. Neste momento, chega da gurizada. Tem que usar 3 jogos seguidos os titulares. Jair, por que 3 jogos seguidos? Porque o Inter não pode entrar num Grenal domingo sem ter testado o seu time titular em competição. Seu novo time com Pesolano. Então, é amanhã contra o Inter de Santa Maria um time titular. Nós temos jogadores no grupo principal que sequer tiveram 1 minuto de 1 minuto em campo. Não tem minutagem. Então, precisam ser colocados em campo. Então, amanhã a gente deve ter um Inter diferente com estreias no Beira-Rio. O Paulinho Paula deve estar à disposição do treinador para ser utilizado nessa partida. O próprio Félix, o zagueiro Félix, ele conversou ontem na entrevista coletiva que ele concede, ele disse que está à disposição, que está preparado, que estava treinando, inclusive para o Clássico Grenal. Então o Inter vai com força máxima diante do Inter de Santa Maria. Ainda não sabemos qual time ele vai colocar em campo, não conhecemos. Eu sempre digo nessa temporada, é muito difícil tu ler, um treinador tu lê ele com o tempo. Com o tempo tu faz uma leitura dele. E aí tu consegue mais ou menos adivinhar a escalação. Quando o treinador é novo, a gente não tem uma ideia do que ele possa querer botar em campo. Mas não tem como fugir muito de Mercado, de Bruno Gomes, provavelmente de Rocher, porque o Rocher não jogou ainda. O Rocher tá pronto ou ele vai ser reserva nesse primeiro momento? Ou ele não tá pronto fisicamente? Vamos ver, né? Então amanhã é um jogo importante pro Inter para se preparar pro Grenal. Mas Jair, o Grenal não vale nada, vale muito. Todo Grenal vale muito. O Grêmio vem sedento, o último Grenal a gente perdeu no Beira-Rio e o Inter não pode perder esse Grenal. A vitória num Grenal já embala, dá confiança para a estreia no Brasileirão, que é logo contra o Atlético Paranaense no meio da semana. Uma derrota pode trazer um ambiente desfavorável e não é o que a gente deseja. Não é pelo gauchão, é por todo o contexto que envolve. Então, o Internacional que tem o último treino hoje, já prepara o seu time, concentração e amanhã vai para o jogo. O Inter que praticamente está classificado no Campeonato Gaúcho, faltam poucas rodadas. O Campeonato Gaúcho classifica quase todo mundo. Então, não é pela pontuação amanhã diante do Inter de Santa Maria. Sim, por somar mais pontos também para disputar tudo em casa, decidir em casa, mas para aprontar o time que vai ser utilizado nesse Grenal do próximo final de semana. Eu acho que o time que vai a campo amanhã é muito próximo do que vai ao Grenal. A gente vai tentar ainda trazer informações sobre o time, descobrir que time o Inter vai botar em campo, mas não é uma coisa simples nem fácil. Mas então o Inter deve ter estreias no Beira-Rio, deve ter o time titular e eu espero Benjamin relacionado ou começando o jogo, mas no mínimo relacionado, porque esse garoto joga muita bola e merece uma continuidade do time do Inter. Valeu? Tamo junto, à tarde eu volto com mais informações. Grande abraço!